Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. China compra suínos vivos da França para recompor plantel. Brasil voltou a figurar na lista dos 25 países mais confiáveis para investimento estrangeiro direto. Mercado brasileiro de milho registrou preços pouco alterados durante a semana. E depois do intervalo você vai ver que a integração lavoura-pecuária é o caminho mais curto para aumentar a produção e a produtividade do setor agropecuário. Vamos falar também do custo de produção do algodão para a safra 2020 e 2021, lá no Mato Grosso, que valorizou novamente no mês de maio. E vamos falar das exportações de soja em grão do Brasil, que renderam mais de 2 bilhões de dólares em junho, em apenas 9 dias úteis. O Agora Agro já está no ar. Enquanto a pandemia do novo coronavírus afeta o mundo e as viagens de avião comercial, voos partindo da França com destino à China transportam uma carga diferente nos seus porões. Apenas uma companhia de transporte aéreo transportou mais de 3 mil suínos rumo ao país asiático. Os animais voaram 10.400 quilômetros a bordo de um Boeing 747, com a missão de restaurar os níveis do rebanho chinês. A compra de suínos lá da França é parte dos esforços dos chineses para retomar a sua produção local, afetada ainda hoje por diversos surtos da peste suína africana. E de acordo com a Bloomberg, agência de notícias, a China importou um total de 254 mil toneladas de carne de porco nos 4 primeiros meses do ano só dos Estados Unidos. Os americanos ultrapassaram a Europa e se tornaram o maior fornecedor de carne suína da China. Isso já é mais que 245 mil toneladas que a China comprou para todo o ano de 2019. O volume também é superior ao total de carne suína exportada pelo Brasil para todos os países até maio, que foi de 243 mil toneladas, com a China recebendo 56% dessas remessas. O Brasil voltou a figurar na lista dos 25 países mais confiáveis para o investimento estrangeiro direto, o IED, segundo indicado, produzido pela consultoria norte-americana A.T. Kearney. Após ficar de fora da lista no ano passado, o Brasil é a única nação da América Latina a compor a lista de ranking de 2020. Pelo 8º ano consecutivo, os Estados Unidos lideram como o país mais atrativo para investimentos estrangeiros, seguido por Canadá, Alemanha, Japão e França. O Índice de Confiança do Investimento Estrangeiro Direto, o IED, da Kearney, é uma pesquisa anual feita com executivos de 500 maiores empresas do mundo desde 1998. As classificações elas são calculadas com base em perguntas sobre a probabilidade de as empresas dos entrevistados fazerem um investimento direto em um mercado nos próximos 3 anos. A pontuação varia em uma escala de 1 a 3. E no caso do Brasil, a pontuação apurada foi de 1,65. Depois de sair do ranking em 2019, o Brasil retoma uma posição este ano, ficando em 22º lugar. O mercado brasileiro de milho registrou preços pouco alterados de estáveis a levemente mais baixos. Segundo a consultoria Safras e Mercados, o mercado interno ele segue em compasso de espera pela entrada da safrinha. Por enquanto, ocorre o início da colheita apenas no Mato Grosso. A volatilidade no câmbio ela vem confundindo o direcionamento do mercado.
Lá no Paraná, por exemplo, a cotação ficou em R$ 42 a R$ 44 reais a saca de 60 quilos. Em Campinas, São Paulo, de R$ 47 a R$ 48 reais. No Rio Grande do Sul, o preço ficou de R$ 46 a R$ 48. Em Minas Gerais, de R$ 43 a R$ 45 reais. Em Goiás, o preço esteve de R$ 38 a R$ 39. No Mato Grosso, o preço ficou de R$ 33 a R$ 34 reais a saca. Levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, apontam que as exportações do Brasil alcançaram 183 mil toneladas e renderam 780 milhões de dólares no mês de maio. As exportações de carne bovina brasileira apresentaram um aumento de volume de 21% e de 35% em receita, quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a associação, a China foi a grande responsável por esse avanço, já que o volume dos embarques para o país asiático aumentou basicamente 48% ante o ano passado. A participação da China nas exportações brasileiras alcançou 56% do total. Somando-se as entradas pelo continente, que foi de 39%, e por Hong Kong de 17%. Agora, no panorama referente a 2020, que vai de janeiro a maio, as exportações brasileiras somaram 732 mil toneladas, um aumento de 5% ante o mesmo intervalo de 2019, e geraram 3 bilhões e 100 milhões de dólares em divisas, um crescimento de 23%, puxado também pela recuperação dos preços médios de venda. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o custo de produção do algodão para a safra 2020-2021 lá no Mato Grosso, que valorizou novamente no mês de maio, e vamos falar também das exportações de soja em grãos do Brasil, que renderam mais de 2 bilhões de dólares em julho em apenas 9 dias. E vamos mostrar que a integração lavoura-pecuária é o caminho mais curto para aumentar a produção e a produtividade do setor agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Você vai ver agora que o setor agropecuário tem condições de aumentar a produção e a produtividade de grãos, carne e leite, quando é feita a integração lavoura-pecuária. Confira. À primeira vista, esse pasto de capim-mombaça pode ser comum a várias propriedades. Aqui são 102 hectares com lotação de 1.300 animais. Essa área de 102 hectares ela é dividida em 4 módulos, de mais ou menos 25 hectares cada um. E cada módulo é dividido em 8 piquetes, e cada piquete tem, em média, 3 hectares. Mas o que chama atenção aqui na fazenda Pouso Alegre, no município de Montes Claros de Goiás, é que a fazenda é voltada exclusivamente para a produção de grãos. O pasto entrou para ajudar e aumentar a produção de soja e milho. Ou melhor, aqui a integração lavoura-pecuária deu muito certo. Primeiro entra a soja, depois entra o milho com capim. Após a colheita do milho, o pasto que sai fica desse jeito, altamente produtivo e suportando acima de 10 uás por hectare. Hoje, o capim é a peça-chave no aumento da produção, produtividade de soja e milho, além, é claro, da produção de muitas arrobas por hectare. Nós termos adotado o capim na propriedade é uma estratégia, primeiramente, para termos um núcleo onde a gente consiga ter uma quantidade de animais para
abastecer o nosso confinamento, né? Que a gente tem um confinamentozinho pequeno na propriedade. E também esse capim, ele não fica estático apenas num local, porque a gente faz um pouco da integração lavoura-pecuária, então a cada 2, 3 anos a gente consegue mudar esse pasto, né? Bom, isso significa dizer que esse pasto que nós estamos vendo, por exemplo, ele, talvez daqui ano que vem ou daqui mais 2 anos, ele não vai estar mais aqui, ele vai estar em outro lugar, e no lugar dele vai entrar ou soja ou milho. Com certeza ele vai ser mudado desse ponto, né? E aí a gente vai entrar com soja e vai alternando. Geralmente a gente procura utilizar uma área onde que a topografia seja tem um declive maior e tal, para inserir esse capim. Quer dizer, onde fica mais difícil para fazer uma cultura como soja, milho, aí entra o pasto. Geralmente sim, porque a topografia para a agricultura, hoje com os equipamentos maiores, então quanto mais topografia plana, melhor, né? Não que não possa ser feito, mas facilita, né? O seu Edgar vem colocando nos pastos dele a média de 8 animais por hectare e já chegou a 10. Esse número de animais é compensador para a fazenda? A pecuária, vamos dizer assim, junto com a agricultura, dá um resultado positivo? Com certeza, a pecuária ela dá segurança e dá retorno financeiro. E quando ela está aliada à agricultura, a resposta é mais eficiente, porque a qualidade dos pastos é outra. E grande parte do mérito é da cultura da soja, porque ela dá condições da passagem vir com qualidade mesmo, né? Seu Edgar, nós estávamos conversando antes dessa entrevista nossa, nós estávamos batendo um papo, conversando, jogando conversa fora, e ele me falou o seguinte: não deixa de colocar na sua reportagem um fato muito interessante, principalmente para o pequeno produtor. Aqui é uma fazenda de 5.000 hectares, então você fala, não, aí eles têm condição de fazer, mas e o pequeno produtor tem condição de fazer o que o senhor está fazendo? Tem condições sim, eu acho que deve fazer. Eu acho que basta, se tem iniciativa, tem que ter alguém que vista a camisa do agronegócio e buscar parcerias, pessoas que tenham conhecimento e iniciar isso, porque não adianta adiar. Isso eu acho que é para já, tem que ser feito. Eu acho que tem que quartejar a fazenda e iniciar no sistema de rodízio dentro da fazenda e incluir a agricultura. E aos poucos vai acontecer o melhor resultado que você imagina, vai acontecer. A soja com capim, o milho com capim pode ser a salvação da propriedade? Eu acredito que seja, porque tem uns vizinhos nossos aqui que iniciaram no processo, já tem uns 2 anos, e eu ouço deles os resultados. São propriedades pequenas que foi introduzida a soja, fazem sobre semeadura e aí o que acontece? Na época das águas, com 3/4 da fazenda, ele consegue manter o rebanho. Aí no mês de fevereiro, março, quando ele retira a soja e passa 30, 60 dias, vem a sobressemeadura de capim, aí no forte da seca ele está com a fazenda toda disponível para a pecuária. Então é fantástico. A integração lavoura-pecuária veio para ficar na fazenda Pouso Alegre. O capim, além de melhorar consideravelmente o solo para o cultivo da soja e do milho, rende mais 4 ou 5 meses de pasto com alta lotação e ganho médio diário de 1,120 kg. Na verdade, a pastagem ela entra de 3 formas distintas aqui na nossa propriedade. Ela pode entrar como consórcio, junto com o milho, que seria plantado após o cultivo da soja. Ela entra posteriormente nas áreas que a gente não faz milho, em sucessão, onde é colhida a área de soja e semeado o capim, a pastagem, e também em algumas áreas que a gente deixa em pastagem permanente durante o verão. Então entraria como uma rotação de culturas para uma segunda safra. Agronomicamente, o que o capim faz no solo? O que ele deixa de benefício e o que é que ele beneficia tanto em relação ao milho quanto em relação à soja?
O capim ele tem uma função muito específica. Ele tem uma função de uma melhor estruturação do solo, onde ele tem o sistema radicular, as raízes, é muito agressivo, então ele acaba tendo uma desagregação do solo, melhorando assim uma penetração maior, fazendo com que a água tenha uma penetração, uma infiltração maior no solo. No nosso caso específico, a gente tem alguns solos que é de baixa drenagem, então ele entra com essa função para tentar drenar melhor o solo, com uma ciclagem de nutrientes, devido ao volume de palha que ele produz. E também em anos que a gente tem problemas com estiagem, ele funciona com essa palhada como um amortecedor térmico para a cultura da soja. E além, é claro, de reter a água. Além, é claro, de reter a água, aumentar esse volume retido no solo. Agora, esse enraizamento do capim, aí talvez 1,5 m, 2 metros de profundidade, vai ajudar também no desenvolvimento da soja, né? Consequentemente, todo esse volume de raiz que o capim acaba produzindo, para a cultura sucessora, que no nosso caso é a soja, ela acaba aproveitando, porque todos esses caminhos que a braquiária abre dentro do solo já ficam pré-estabelecidos para a cultura da soja se estabelecer em sucessão. Bom, resumindo tudo isso que nós conversamos, significa dizer o seguinte, que o capim é peça-chave na propriedade de vocês. Com certeza, com toda absoluta certeza. O benefício dele ele é muito maior do que a própria pastagem. Ele vem para agregar no sistema de produção de grãos, que seria soja, milho e feijão. Um outro exemplo de integração lavoura-pecuária vem da fazenda Limeira, no município de Itaberaí. Essa área, forrada com capim rosizienses, já foi lavoura de milho. O objetivo foi recuperar o pasto degradado com plantio de milho consorciado com capim. Bom, na propriedade a gente trabalha com 3 safras. Soja, milho em safrinha e uma terceira safra de boi, que vem do consórcio da gramínea com a lavoura anual. Ano passado nós estamos agora aqui numa área que era pasto degradado, a gente está recuperando com soja, expectativa de colheita de 65 sacos por hectare, e fizemos, sob processo de sobressemeadura, consórcio com Zuri, 12 quilos por hectare. Com essa quantidade, a gente espera uma lotação de 5 A por hectare. Para ser mais específico, nessas várias arrobas, a proposta inicial nessa área que a gente fez sob semeadura é entrar com novilhas vazias, né, de estação de monta, e engordá-las na área. Nós estamos calculando 5 novilhas por hectare e produzir algo em torno de 3 arrobas por cabeça. Fazendo a conta, nós vamos produzir 15 arrobas por hectare. Gente, um ponto a ser observado, que muita gente tem batido cabeça, é o seguinte: tem muito produtor pensando na safrinha e largando a safra de lado. Planta uma soja de ciclo curto para plantar um milho depois de altíssimo risco. Então a minha dica, plantar uma soja de teto produtivo alto e, ao invés de fazer uma safrinha de milho, fazer sob semeadura de soja, para você, em vez de fazer uma safrinha de milho, fazer uma safrinha de boi. Muito menos risco, talvez, muito provavelmente, uma rentabilidade bem maior que a do milho. A integração lavoura-pecuária é a saída mais inteligente para produzir grãos e carne por hectare, além, é claro, de melhorar consideravelmente as condições físicas, químicas e biológicas do solo. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o custo de produção do algodão para a safra 2020-2021 lá no Mato Grosso, que valorizou novamente no mês de maio, e vamos falar das exportações de soja em grãos do Brasil, que renderam mais de 2 bilhões de dólares em junho, em apenas 9 dias úteis. E também vamos falar do mercado físico do boi gordo, que registrou preços mais altos na região centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso. É um minuto só. Eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O custo de produção do algodão para a safra 2020-2021, lá no Mato Grosso, valorizou novamente no mês de maio. Assim, segundo o levantamento do IMEA, a despesa variável aumentou 1,3% em relação a abril, ficando estimada em R$ 9.150 por hectare para o mês. Os principais itens que sustentaram a valorização foram: fungicida cresceu 1,79%, herbicida cresceu 1,60% e inseticida cresceu 1,24%, refletindo o alto patamar da moeda norte-americana no mês. Já o custo operacional ficou em R$ 9.824 por hectare, um acréscimo de 1,28% em relação ao mês de abril. Dessa forma, para que o cotonicultor consiga cobrir pelo menos o seu custo, é preciso que negocie a sua pluma a um preço médio de R$ 83,68 por arroba. Para os próximos meses, o produtor poderá ter algumas oportunidades de reduzir o seu custo, visto que o dólar tem recuado agora no mês de junho, diminuindo aí o preço do insumo, além do frete, que neste período tende a ficar mais barato. Os dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviço foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior e apontam que as exportações de soja em grão do Brasil renderam 2 bilhões de dólares no mês de junho em apenas 9 dias úteis, com uma média diária de 233 milhões de dólares. A quantidade total exportada pelo país no período chegou a 6,3 milhões de toneladas, com média diária de 702 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 332 dólares. O mercado físico do boi gordo registrou preços mais altos na região centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso, isso de acordo com a consultoria Safras. O ponto de sustentação para os preços segue nas exportações, com ênfase ao mercado chinês. Já no mercado doméstico, a demanda de carne bovina segue titubeante, resultado das medidas de isolamento social, segundo a consultoria Safras e Mercado. O período de transição entre a safra e a entre-safra tem sido pautado por oferta restrita. Neste ano de 2020, levando os frigoríficos a atuar com escalas de abate bastante encurtadas. O movimento de alta não deixa de ser surpreendente, avaliando a crise sem precedentes que atingiu a economia mundial. Tradicionalmente, a entre-safra, pautada por oferta mais tímida, e a tendência é por novos reajustes ao longo da cadeia pecuária, evidentemente limitados pela fragilidade da demanda doméstica, desdobramento do amplo período de quarentena adotado em vários estados. Na capital de São Paulo, por exemplo, os preços do mercado à vista ficaram em R$ 205 a arroba, preços estáveis. Em Uberaba, Minas Gerais, permaneceram em 197, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, 195, Goiânia, 197 e em Cuiabá, R$ 181. É bom lembrar que esses valores são de referência. É bem provável que existam negócios acima desses valores. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não importa quantos passos você deu para trás, o que importa é quantos passos você vai dar para frente. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.